Eu sou a Maíra Weber, coordenadora e pesquisadora do Instituto Positivo, e está começando mais um programa Ler Transforma, esse ambiente que a gente bate papo sobre o poder da leitura literária e sempre traz convidados interessantíssimos para que você conheça mais sobre o assunto. Oi, eu sou a Naira Gazaf, também do Instituto Positivo, e você já sabe que a ideia desse programa é ser um bate-papo, então sempre a gente tem um convidado. E hoje quem está aqui com a gente é o Dr. Leandro Teles. O Dr. Leandro, ele é um neurologista e autor dos livros O Cérebro Ansioso, Antes que eu esqueça e Os Novos Desafios do Cérebro. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Naira, Maíra, uma honra estar aqui com o pessoal do Grupo Positivo e falar desse tema que é um tema que eu sou apaixonado, um tema muito importante. Obrigada, doutor Leandro, seja bem-vindo. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da leitura como impacto no cérebro humano, para a formação humana. A leitura é absolutamente fundamental. Não dá para imaginar hoje um cérebro saudável, dito saudável, contemporâneo, moderno, sem leitura. Leitura é uma coisa muito moderna, muito significativa para o cérebro. O cérebro inventou a leitura, né? O cérebro inventou. E o ser humano, o Homo sapiens, tem 300 mil anos, a leitura tem 5 mil anos. É uma criação do cérebro, a forma que o cérebro escolheu para passar informação adiante. A gente fala do conhecimento transgeracional, passar de uma geração para outra, acumular conhecimento, foi através da escrita e da leitura. Então, ler é fundamental. Não existe nada que substitua a leitura para o cérebro. A leitura é algo absolutamente único, tomou conta de todo o conhecimento. Hoje as leis são escritas como escrita e leitura, os ditos religiosos o são, a história da humanidade o é. Então, para o cérebro, é algo absolutamente significativo. Para o desenvolvimento, para o equilíbrio emocional, para a resistência a esse mundo dito mais moderno, mais agitado, e também como prevenção para quadros cognitivos, intelectuais. A leitura é fundamental, por isso que a gente fala sempre desse eixo. Alfabetizar, sempre, logo, quanto antes, depois de alfabetizar, ensinar as pessoas a extraírem o teor do que leem, porque é uma outra coisa. E, por fim, e muito importante, fazer as pessoas terem o prazer e o hábito de ler. Quando elas fazem isso, realmente elas evoluem com muito mais saúde. Então, hoje a leitura é uma modalidade cerebral relacionada à saúde. Você quer avaliar o nível de saúde de uma população, avalie o nível de leitura. Provavelmente você vai ter um bom paralelo ali. Ainda falando dessa relação da leitura com o cérebro, né? O que a leitura exige do cérebro? Qual que é o impacto dela no nosso cérebro? Essa pergunta é fundamental, né? Por que a leitura é tão importante? Por que a gente está falando e puxando o saco da leitura, a sardinha para a leitura? Porque a leitura ela é diferente de tudo. Ela não é uma atividade passiva. O cérebro não vai lá ler e simplesmente encontra a resposta. Não. O cérebro ele precisa visualizar, concentrar, decodificar a linguagem, e aí está a sacada da leitura. A leitura é uma atividade consciente, é uma atividade espaçosa. Não dá para a gente ler enquanto faz qualquer outra coisa. A leitura ela tem que ser protagonista ali, porque o cérebro ele não consegue fazer diferente. Então esse protagonismo é muito importante. Ela entra por uma via que nenhuma outra atividade vem. Ela vem por uma via visual, mas ela acaba pela decodificação, por eu ter que traduzir aquilo em uma imagem, em um pensamento, ela seduz, ela gera mais memória. Então a leitura ela exige muito do cérebro, dos dois lados, de áreas, córtex visual, área parietal, a área da linguagem, geralmente à esquerda. E o leitor, ele não é passivo, o leitor ele é ativo. Então é uma atividade interativa, porque o autor ele coloca só o símbolo. Agora o leitor ele tem que dar o timbre, a música, a gente chama de prosódia, né? Ele vai dar a música, a toada, ele vai escolher a velocidade, a pausa, o momento de reflexão. Perceba que o leitor ele ativamente lê. Ele não só se permite ler, ele ativamente lê. Então, aquele conhecimento condensado na leitura, ele é mais significativo, afetivamente, intelectualmente e artisticamente. E esse tripé para o cérebro é fundamental.
O cérebro adora aquilo que é emocional, que é artístico, que tem densidade cognitiva. A gente chama saliência cognitiva. A leitura ela é saliente cognitivamente. É difícil substituir a leitura por um vídeo ou por um filme. Não. É importante também vídeo, filmes e tal, mas a leitura ainda é a base do conhecimento. Ótimo. Doutor Leandro, eu adorei essa parte que você traz, a importância da arte para o cérebro, né? A gente sabe que a gente está falando aqui, né, como mote para o Instituto Positivo, o fomento à leitura de livros de literatura. E a literatura é arte, é uma das linguagens artísticas, porque vai para a parte emocional, né? O fato da gente se emocionar lendo, a gente constrói narrativas, viaja para outros mundos, imagina como são os personagens, os cenários, e se transforma, se questiona, se critica. Por que que a arte, por que que o poder da literatura e da leitura da literatura é tão importante para o cérebro? Qual é essa combinação? Como se dá essa combinação no cérebro? É maravilhoso esse tema, né? A arte ela é absolutamente fundamental, ela é vital. Pensar para um organismo como o nosso, né, tão complexo, a realidade ela amarra, ela é insuficiente. Não dá para viver só de realidade. É impossível. Então você precisa do alargamento da realidade, que é o lúdico, o onírico, o sonho, a projeção. Então é muito importante a arte. A arte ela alarga, né? Aquela frase clichê do Nietzsche, né? Que a arte ela é fundamental para a gente não ficar só na realidade, não viver só disso. Então isso é muito importante. Esse alargamento para o ser humano ele projeta, ele tem medos, ele tem angústias, ele é criativo. Então ele precisa conectar o intelectual, o intelecto, ao afetivo. E a arte ela faz isso com muita tranquilidade. Então o criar, o libertar, o soltar, através da arte a gente aprende a se posicionar, a gente aprende a perdoar, a gente aprende um pouco de empatia, a gente um pouco a aceitar algumas imperfeições. A realidade ela é muito travada, ela é muito fria, né? E a gente vive num mundo fomentado por perfeições, por expectativas, por coisas simétricas. A arte é justamente a perturbação um pouco disso. Então a arte muito provavelmente é a nossa conexão com o mundo imaterial. E talvez seja uma liberdade um pouco do mundo da lógica. E o livro é um bom caminho para isso. A literatura, a poesia, a prosa, ela, através da sua musicalidade, da sua liberdade, a palavra ela começa a ter vários cenários, várias interpretações. Então a gente chama a literatura de uma atividade libertadora. E além disso, ela reduz algumas coisas que a gente sofre muito atualmente, que é a solidão, a falta de resposta, porque a ciência, o cientificismo e a realidade, ela não consegue responder tudo. A gente tem um buraco, né? Esse buraco a gente tem que encher de arte, porque nada enche esse buraco. Ele vai acompanhando a gente ao longo da vida, né? A gente enche isso de fé e de arte. Então, todo dia se alimentar um pouquinho de arte, né? Hoje, quantas horas você deu para a arte? A gente tem que gastar com arte, tem que dar energia para a arte, entregar o lado bom nosso para a arte. E eu vou dizer um pouco mais. A gente precisa produzir arte também. Todo mundo tem que produzir arte, fomentar arte e dividir arte. Porque é só assim que a gente consegue tocar um pouquinho essa realidade um pouco engessada, né? Doutor, você falou da questão da pelo menos uma hora, né, de arte por dia. Essa, inclusive, é uma recomendação da minha psiquiatra. Ela fala, você escolhe o que você quiser. Gosta de leitura? 1 hora de leitura. Gosta de música? 1 hora de música. Obrigatório. E a saúde mental, ela é um tema que está muito em alta. Hoje é uma preocupação, né, dentro das empresas, com os trabalhadores, dentro das famílias, com as crianças, os jovens. E eu queria, inclusive, do seu livro, né, tema do seu livro, e eu queria que você falasse um pouquinho de como a leitura funciona como esse fator de proteção, né, para a saúde mental. E se isso tem alguma coisa a ver com a criatividade que você estava falando. Com certeza tem a ver com criatividade, e a leitura ela é extremamente importante para o nosso estado emocional. A leitura, ela compete com outras atividades. Como eu falei, como ela é uma atividade muito larga e que exige que o cérebro e que os olhos se movam centralizando
ela começa a empurrar os problemas da vida para a margem, para fora. Quando a gente lê, a gente acaba competindo com esse mundo moderno. A leitura é sempre uma atividade de monotarefa, competindo com essa multitarefa maluca, né? A leitura, ela não dá tanta dopamina toda hora. Você vai passando por trechos e vai sobrevivendo a esses trechos até que um momento você tem uma revelação, um insight, e aí vem a dopamina. Então ela compete um pouco com esse mundo de dopamina muito efêmera, né? Onde tudo tem uma recompensa rápida. Então eu saio do multitarefa, caio no monotarefa. Eu tenho um tempo, e esse tempo é meu, porque eu leio no meu ritmo. Diferente de um vídeo ou de uma atividade que eu faço num ritmo sequestrado. Então, é um ato de resistência à leitura. Eu permiti que não tenha minha atenção sequestrada, e sim eu me entregue para uma leitura no meu jeito, no meu ritmo. Eu fecho a hora que eu quero, eu abro a hora que eu quero. E a leitura, ela também exige toda uma mudança de cenário, né? A leitura exige uma luz gostosa, um café saboroso, uma poltrona assim mais acolhedora, eu relaxo. Como é que isso pode não fazer bem para a saúde mental? Então a leitura, ela diminui a ansiedade, ela melhora sintomas depressivos, a leitura protege contra quadros cognitivos, esquecimento, desatenção. A leitura, ela diminui o esgotamento profissional. Perceba, eu não consigo nem dar conta das minhas coisas, vou ler ainda? Porque quando você lê, você recupera uma mentalidade que te resgata, te protege, ela te recupera. É aquela atividade que te devolve com mais criatividade, com mais leveza, com mais relaxamento. O leitor, ele é hipnotizado pela leitura literária. E aí ele vai ter que ler depois e vai ter que lembrar. E o leitor, ele ganha vários presentes sem perceber. Ele ganha vocabulário, ele ganha poder de argumentação, ele ganha essa capacidade de se surpreender e aceitar. Outra coisa que a leitura faz é proteger a gente um pouquinho com relação a essas opiniões dicotômicas, essas coisas polarizadas. A leitura, ela é aceitar a opinião, a ideia. Você não precisa concordar com tudo que se lê. Um ou outro insight, ou até a discordância, é aprendizado. Então a gente foge um pouquinho de outro sequestro moderno, que é o sequestro dos algoritmos. Você, dentro de uma rede social, de uma informação onde a curadoria é o algoritmo digital, ela te sequestra de uma maneira inadequada, que ela te polariza de acordo com as suas certezas imprecisas, e você vai ficando com uma certa razão, que é muito ruim. A literatura não. A literatura é um pouco de aceitar e de entender. Então ele te alarga e você volta para esse mundo real mais completo, com mais arte, mais conhecimento e, sem dúvida, com mais saúde mental. Pode não ser um tratamento único, isolado, mas é prevenção e, sem dúvida, um tratamento, a livroterapia. É um tratamento conjunto, a psicoterapia, a medicação em saúde mental. Fantástico, muito, muito bom. Muito bom ter essa associação da leitura literária com a saúde mental. Eu estava pensando em outras linguagens artísticas que a gente, né, tanto indica para todos, mas você vai no teatro, o teatro é um momento em que você também entra em silêncio para assistir uma peça, fica tudo escuro, você não pode ter conexão com nada eletrônico e se entrega para aquela obra. Mas é uma obra de arte coletiva, né? E aí tem as outras linguagens artísticas que têm um pouco mais de interferência, mas a literatura é o que você disse, é um momento seu, com tempo seu, o silêncio teu, você que faz, você que se autorregula para aquilo, faz a autogestão da sua entrega para a literatura. E tudo isso se dá, essa questão da saúde provocada pela leitura, por causa desse fato da gente ter que se concentrar para ler, doutor? Com certeza, isso é uma primeira grande coisa, né? Se você pensar que esse poder de concentrar esse sequestro imersivo, então ela acaba sendo uma imersão. Eu abro um livro por livre e espontânea vontade, eu escolho o autor, e chega um momento que existe uma conexão e ali o tempo ocorre diferente. Eu estou liberto, né? O mundo ele fica silenciado. É curioso isso, né? Mas prestar atenção em uma coisa é deixar de prestar no resto. Isso é muito importante hoje.
porque a gente está sendo bombardeado por informação para cá, para lá. A nossa cabeça mesmo é um pouco retrato disso. O cérebro é um camaleão, né? Se você oferece guerra, ele vai para a guerra, ele vai pintar o rosto e vai para a guerra. E aí a gente esgota, a gente não consegue mais relaxar, a gente não consegue mais respirar na toada da natureza, a gente tem uma certa intolerância, uma inquietação, um ócio, a gente não consegue mais esperar o tempo das coisas. A literatura, eu acho que é um caminho de volta. É um caminho de volta e é um mecanismo de resistência. Por isso que ler, ensinar a ler, servir como exemplo, carregar um livro, é uma coisa muito multissensorial. É um ato de muita humildade também, você abrir e ouvir o que alguém tem a dizer, como aquela pessoa te conduz. É maravilhoso o ato da leitura. Por isso que eu vou repetir, a leitura ela é insubstituível. Você pode ter a IA que você quiser, o computador que você quiser, não existe uma atividade como é a leitura para o cérebro. A leitura ela não conseguiu ainda ser substituída e nunca será. E a gente está perdendo leitores. E a gente também está tendo um aumento em problemas em saúde mental. Então, se tem um momento para refletir sobre esse caminho de volta, e aí eu quero deixar claro que parece uma coisa meio old school, né? Ah, não, então agora a gente não vai poder aprender com vídeo acelerado, a gente vai ter que voltar para a leitura. Não é old school. A leitura é o que se tem de mais moderno para o cérebro. Só tem 5.000 anos. Então, é uma coisa muito, muito moderna. Quer ser moderno? Leia. Essa é a modernidade, né? É muito novidade para a biologia. Doutor, você estava falando da questão do cérebro multitarefa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os danos que esse excesso de informação nessa alta velocidade trazem para o cérebro da gente, essa hiperconectividade. A gente está o tempo inteiro, tá trabalhando de olho no celular, WhatsApp, e chega mensagem, chega e-mail, e toda hora você está parando com 10 abas abertas na cabeça. Queria que você falasse um pouquinho dos danos que isso traz para a nossa saúde. Inúmeros, né? O cérebro ele sofre muito com relação a isso. Bombardeio de informações, as informações elas vêm em multiplicidade, são muitas, só que elas são rasas. Então, essa sutileza, essa coisa meio monossensorial, muito fácil. Tudo que é muito fácil, o cérebro ele esquece rápido também. Memória demanda um pouco de comprometimento, né? A gente às vezes conversa ali no WhatsApp, isso não tem densidade afetiva. O cérebro gosta de coisas que têm densidade afetiva. Então, se você marcar com alguém numa cafeteria para bater um papo, aquilo tem um cheiro, tem uma tridimensionalidade, aquilo tem uma dedicação, uma doação de tempo, tem toda a expectativa. Então, perceba que o cérebro ele gosta disso. Hoje a gente faz 1 milhão de coisas, mas a gente tem uma impressão de que o ano passou muito rápido, que a gente não lembra muito bem das coisas, porque as coisas são rasas, né? A leitura ela traz um pouco de densidade. E a gente sai denso da leitura. Os grandes leitores são muito densos e são muito bons conversadores, né? Quem conversa com a pessoa que lê ou que escreve sabe que tem densidade ali, né? E isso faz a pessoa ser muito diferente. Então, desacelerar as coisas, o cérebro, ele precisa de tempo. É o que a gente não tem hoje. A gente não tem tempo, não tem dinheiro, tudo bem, e às vezes não tem energia. Eu chamo de os 3 cobertores curtos. Todo mundo quer um pouquinho mais disso. E em vez de fazer mais coisas, é mais qualidade. Reduz a velocidade e reensina o seu cérebro a tocar, pelo menos em alguns momentos, num nível mais calmo. E aí vale a meditação, vale mindful, vale uma questão espiritual, vale uma conexão com a natureza, porque a natureza ela tem o tempo dela. Não adianta correr no tempo da natureza. Desliga um pouco a rede social, muda um pouquinho as pessoas que você segue. Outra dica importante, começa a curtir aquilo que realmente você quer curtir. Porque a gente treina mal o nosso algoritmo para ferrar a gente depois, né? Então, ao invés de condenar o mundo, tentar também ser uma válvula de proteção. Levantar a guarda um pouquinho para essa modernidade que leva à patologia, né? Outra coisa é ler o seu corpo. Se você está dormindo mal, coração acelerando muito, cabeça doendo, se você está irritado, tem coisas que são muito práticas, né? Olha para o seu dia, quantas horas são realmente suas? Quanto dessa biografia você faz para coisas que são para você, interesse pessoal?
A vida adulta, ela hoje é muito de abdicações, né? E a leitura é um ato anti-abdicação. Porque a leitura só serve para eu, para minha pessoa. Eu tô lendo, é para mim. Então é um presente, né? Então é um pouco de tomar posse do tempo, de suavizar. Antes de dormir é uma boa hora para ler, porque você consegue dar uma apagada um pouco naquele dia. A luz, ela sempre é indireta, porque ela bate no livro, ela volta, então ela não vai inibir melatonina, não vai atrapalhar. Então ela é uma ótima atividade de transição. Hora do almoço, intervalos, transporte, né? Para quem não passa mal ali lendo. Eu acho uma boa coisa colocar isso ao longo do seu dia. No começo, como tudo que é um pouco difícil, dá um desconforto, parece um pouco cansativo, mas chega uma hora que isso passa e que você vai começar a ter saudade do livro, vai ter abstinência de leitura. É curioso como o ser humano se adapta ao hábito, aquilo que lhe é oferecido, né? E tem muito status na leitura. Eu adoro isso, né? As pessoas ficam bonitas, assim, com livro, elas ficam interessantes, assim, né? Vendo uma pessoa com um livro, assim, nunca vi alguém falar assim, nossa, é bonito, é poético, é um negócio curioso, né? As pessoas deviam fazer fotos, selfies com livros, tirar foto com livro, andar com livro, isso é uma coisa que é muito status, né? Eu acho que seria um primeiro bom momento. Eu sempre falo assim, para ter um lugar de leitura em casa, e aí tem que ser o melhor lugar da casa. Meu, ali você coloca a melhor coisa. Se você tem uma empresa, você põe o melhor café ali. Só dá para tomar um café quem pisa naquele lugar. Porque ali ele vai ter o presente. Essa é outra dica para você criar um hábito com a leitura. Eu sou um leitor ruim, vamos supor. Aí o que eu posso fazer? Eu vou lá, na hora que eu leio, é a hora que eu tomo meu melhor chocolate quente. Aquele momento eu como o melhor croissant. Aquele momento eu sento na melhor poltrona, na melhor luz. Ou seja, o meu cérebro ele começa a ter recompensas e esse vetor vai ligando a leitura ao prazer, né? Ao conforto. A leitura é um conforto, né? Doutor Leandro, as crianças de hoje em dia, né, nossos filhos, nossos parentes, nossos alunos, nasceram imersos na tecnologia, no celular, no computador, no videogame, nessa questão toda tecnológica e de multitarefas que você já trouxe. Em meio a tudo, para nós que somos adultos, já estamos, né, hiperconectados, mas essas crianças nasceram dentro disso. Como que a gente pode ensinar essas crianças, esses adolescentes de hoje em dia, seja professor, seja pai, seja mãe, a gostar de ler? Esse é o grande desafio da nossa geração, na verdade, é poder desfazer um pouco do estrago que a gente fez, né? E eu falo a gente porque somos nós mesmos, adultos, e a nossa geração resolveu uma série de problemas, criou outros, e esse é um dos problemas que a gente está passando para frente para os nossos filhos. O excesso de digitalização, a precocidade na informatização, onde você tem vários problemas ali. Crianças mais ansiosas, crianças que não conseguem aguardar, crianças que se sentem muito protagonistas daquele ambiente, crianças que precisam da recompensa muito rápida porque não toleram o tempo, que às vezes é o tempo da espera, do livro, da conversa. Então, o caminho de volta ele tem que ser feito, e não é tarde demais. Eu acho que aos pouquinhos a gente tem que colocar mais e mais e mais livros, fazer obras cada vez mais pertinentes, trazer a leitura também para a expressão física e corporal, trazer essa criança de novo para o social. Infelizmente, a gente vai ter que fazer um esforço para isso, não é natural. A gente vai ter que desligar computadores, a gente já passou por uma transformação de tirar celulares de escola, pelo menos celular que não seja uma ferramenta educacional. Eu acho que esse caminho de volta a gente vai ter que fazer. Vai ter que discutir rede social, vai ter que rediscutir a questão dos short vídeos, né? E a criança, ela é uma tela em composição, né? Então a criança ela responde melhor do que a gente imagina. A gente às vezes fala assim, nossa, vai ser difícil transformar essa criança. Aí a criança se transforma sem a gente nem... Então eu tenho muita esperança nisso. E eu acho que já está mudando. O resultado e a prova disso são eventos como a Flip,
é essa a nossa conversa aqui. A gente está usando, por exemplo, uma plataforma digital, um espaço digital, para colocar o livro ali. E aí é uma coisa que eu acho que seja o futuro mesmo. A gente não pode brigar mais com o digital. A gente vai ter que levar a arte, o lúdico e o livro e vai ter que tentar partilhar o espaço, a mente, o coração das crianças. E é muito difícil alguma coisa que criança goste mais do que uma história também bem contada, né? Então eu acho que essa oralidade, esse resgate do contar uma história, a criança começar a escrever, já começar a organizar os pensamentos, a brincadeira, o lúdico, a imagem, né? A criança que vai tropeçar nos livros, porque aonde ela vai, o livro vai estar ali valorizado, né? Eu acho que aos pouquinhos ela vai diminuindo um pouco a sedução pelo digital. E talvez a gente também tentar revisitar algumas coisas, né? Por exemplo, falando por mim, eu sou jornalista, trabalho na área de comunicação, e a gente vai muito flutuando nas tendências, né? Então, você comentou lá dos short vídeos. E era uma diretriz, né? Então, assim, é o que funciona. Então, do nada, tá todo mundo fazendo vídeo curto. Não, o que funciona é o algoritmo. Então, tá todo mundo pensando em como performar melhor no algoritmo. E, às vezes, dar essa refletida mesmo, né? Nas nossas ações, em como a gente se comunica. Porque se a intenção é que as pessoas tenham mais paciência, que elas parem, que elas leiam, a gente também tem que nadar um pouco nessa contramão, né? E como você acha que, por exemplo, pais e professores podem fazer isso no dia a dia? Tem uma frase assim que eu acho muito importante, que é assim, o exemplo não é uma forma de educar. Não é uma forma, é a única forma. Então a primeira coisa é o exemplo. Eu acho que se os professores e os pais também não começarem esse processo de sair um pouco do digital, de se envolver afetivamente, de trazer densidade, se os pais, os professores também não têm ambientes propícios, se não são bons leitores, grandes leitores, e se não valorizam a leitura, a criança ela é muito imersa naquele ambiente. Então a primeira coisa é isso, é o exemplo. Aquela criança ela está mais exposta e aquele conteúdo ser mais valorizado e ser mais replicado e mais participativo. Criança adora coisas lúdicas. Então tudo que você puder fazer para engajar a criança, você tem que ter musicalidade, então essa prosódia da leitura. Os contadores são maravilhosos nisso, né? Eles precisam passar uma informação, eles trazem uma musicalidade e humor também, né? A criança adora humor. A criança, quando você começa a dar um ambiente de escrever, ela já conecta, né? Então a criança ela tem uma certa facilidade em se conectar. Então eu acho que os pais, os educadores, eles precisam aprender muito com os contadores de história, porque eu acho que tudo isso seduz muito a criança, né? Então eu acho que o exemplo é a primeira magia. Outra coisa, não tem jeito. Você não pode oferecer a facilidade antes de desenvolver a dificuldade. Não dá para a criança ela ter um acesso à calculadora antes de aprender a calcular. É meio óbvio. Ela não pode ter acesso a um corretor de texto antes de aprender a norma gramatical, porque isso é uma terceirização cognitiva. Eu terceirizo antes de ter o poder. Então, assim, é uma realidade. A gente vai ter que, assim, não dá pra gente primeiro ensinar a passar uma tela antes de virar uma página. Não tem como, né? Então, eu acho que a ordem das coisas é muito importante. Entender que a criança ela tem um cérebro totalmente plástico, em desenvolvimento. Então, tomar cuidado com essas exposições muito precoces. Como a gente faz, por exemplo, com algumas substâncias. A gente não expõe cérebro imaturo a uma substância, como é o álcool, por exemplo. Não faz isso. Então, a mesma coisa, o excesso de digital, um conteúdo complicado, ou essa via dopaminérgica. E aqui não é uma coisa de recriminação. Eu tenho 2 filhas, passo pelos mesmos problemas de todos os pais, mas é uma luta que a gente vai ter que travar. Essa luta de trazer mais natureza, mais arte e trazer a cognição de uma forma mais organizada. A leitura, o que é escrito, ela está organizado de uma forma que é muito importante para complementar o saber. Complementar a oralidade, complementar os vídeos. O dia é longo, mais ou menos, mas a gente dividindo bem, dá para fazer tudo. E a criança que aprende e que tem o hábito, ela contamina, né? Porque um cérebro
muda outro cérebro, que muda outro cérebro. Então, essas ondas, elas são rápidas. A leitura, ela pode ser a próxima trend. É só a gente tomar um pouquinho de corpo e ir para o contra-ataque. Tá? A gente tem tudo, porque a gente tem uma atividade que tem 5.000 anos contra uma atividade digital que tem algumas dezenas, se muito, de anos. Então, o contra-ataque vai ser armado e, sem dúvida, a arte, a intelectualidade e a literatura vai ter sempre um grande lugar ao sol. Doutor Leandro, eu gostei quando você trouxe a questão da gente não antecipar nada, né? Que a criança antes precisa aprender a virar a página, até trabalhar a pega ali para depois grafar, né? Mas aprender a virar a página do que no digital, que ela só faz um toque. Sobre isso, tenho uma curiosidade. Pensando no cérebro, ler um livro e-book, um digital, é diferente do que ler um livro físico? Boa pergunta, e é diferente, né? Um audiolivro, ele entra, por exemplo, por uma via auditiva. Então, a porta de entrada para o cérebro, ele é diferente. Lógico, uma vez que a palavra entrou, ela vai ali trazer uma memória semântica, uma memória afetiva, uma série de conexões. Mas essa entrada auditiva é de um jeito. Tanto que muitos audiolivros, eles partem de uma premissa. Eu ouço um livro enquanto eu faço outra coisa. Eu estou lavando louça, estou ouvindo um livro. Isso é bom e é ruim. Isso pode ser bom para otimizar um pouco o tempo, mas pode ser ruim porque eu não estou plenamente concentrado. Eu não estou 100%. Então, é monossensorial. Um sensor. O livro físico, o livro, assim, ele tem cheiro, ele tem uma textura, ele leva um trabalho motor, então a entrada dele é outra. Ele tem uma entrada tátil, uma entrada olfativa, até barulho ele faz, né? Então até o ato motor de eu segurar, ou de eu escrever, anotar, grifar, circular, isso torna o envolvimento cerebral maior. Então essa entrada, ela fica mais robusta. Então o livro físico, ele gera muita concentração sustentada. Tanto que um mínimo deslize, eu já percebo que eu não estou lendo. Que eu só passei o olho e não li. Porque não tem como ler enquanto. Isso aqui exige um pacto com o meu cérebro. O palco da consciência, eu chamo. O palco da consciência é aquilo que a gente está fazendo. O livro, ele não só compete com o mundo externo, mas ele também compete com alguns pensamentos que a gente tem, ruminantes, pop-ups, né? Que é o futuro, é o passado, são expectativas, pá. Então, esta concentração sustentada é muito do livro físico. Mas, assim, na ausência de um livro físico, eu acho que o e-book é melhor que nada. Ah, mas não tem um e-book. Tá bom, um audiolivro é melhor que nada. Eu acho que são formas de entrar em contato com a... Mas perceba que você vai perdendo um pouquinho textura nisso, né? O cérebro inventou essa forma aqui. Ele gosta desta forma, que é uma forma bem charmosa, assim, bem física, né? De virar, abrir e ler. Tá? Mas nada contra. Acho que cada um tem que ter o seu... Mas se puder reservar para uma forma física, e aí não é só o leitor. Se o mundo puder reservar um espaço para essa forma física, um espaço para livraria, um café, tem que ter um livro, né? Então não pode existir um café, um restaurante que não tem uma área para a pessoa sentar e ler um livro, né? Uma luz gostosa. Então o livro tem que estar na escola, tem que estar na sociedade. Ele não pode ser uma coisa da elite, não pode ser uma coisa para poucos, não pode ser uma questão de segregação. Já tem tanta coisa que é de disparidade. Então o livro, ele tem que estar na sociedade. E ele tem que estar ali, fisicamente. Ele tem que ocupar um espaço. Esse espaço é físico. E o livro físico, ele é mais denso mesmo. Ele tem que ter o seu caráter de... A pessoa ver o livro. Ela pode pegar o livro. Porque muita gente não tem nem esse contato, não tem essa familiaridade. Acha que realmente o livro não é para ela. Que o livro não vai comunicar com ela. Que ela não pode ou não deve, né? Ou que a leitura é uma ferramenta para resolver um problema. Não. A leitura, na verdade, é uma ferramenta de felicidade. É uma ferramenta de engajamento ao mundo. É uma habilidade sapiens. É uma habilidade do ser humano. É uma habilidade de uma espécie.
que inventou isso há 5.000 anos, e cá estamos por conta disso. Não teria outra forma de você juntar esse conhecimento se não fosse através dos livros. Vencendo o espaço, globalizando, vencendo a geração, porque a oralidade é passada por alguém que conta. Mas o livro não, ele fica. Então, ainda demandamos isso. Ah, mas e a IA? A IA leu esses livros todos. A IA ela não é um construto do além, é um construto das bibliotecas e de alguém que um dia organizou e escreveu. Então, os livros ainda são a fonte do saber humano. Então, você precisa popularizar. É muito triste imaginar uma sociedade sapiens, um aglomerado sapiens, com analfabeto. Ou com pessoas que não têm a funcionalidade da leitura. Ou se o tem, não o fazem. Um país que mais da metade não são leitores, não leram um livro, né? Onde você setoriza na adolescência para algumas pessoas, ou você tem essa divisão por poder aquisitivo, a leitura, isso é um absurdo. Porque justamente quem mais precisa da transformação é quem menos tem acesso. É para onde a densidade artística, afetiva e intelectual mais fará a diferença. Então, o livro ele precisa fisicamente desse protagonismo. E a gente precisa de lei para isso. A gente precisa de dinheiro para isso. A gente precisa de espaço, tempo. A sociedade precisa disso. E o Brasil está pronto, tá? O Brasil é um país que é um país que culturalmente, artisticamente, ele é potente. Mas a gente precisa trazer essa potência para a literatura também. Do mesmo jeito que a gente tem uma potência artística cultural com relação à música, com relação a outras formas de arte. Então, essa cultura brasileira da literatura, ela tem que se fortalecer nos próximos anos, né? Doutor, e como, se você pudesse dar umas dicas, né? Como uma criança e um adulto podem ter um cérebro saudável? Aí vamos precisar de bastante tempo para essa resposta. Tem muita coisa. Mas eu vou fazer um aparado econômico. Primeira coisa assim, não existe cérebro saudável sem corpo saudável. O cérebro ele é um pedaço do corpo, ele não é alguma coisa dissociada. Se o seu corpo está legal, o seu cérebro também está legal. Então, uma boa nutrição, você também não intoxicar, então, menos acesso a álcool, a cigarro, nada de drogas. Tudo isso vai atrapalhando o desenvolvimento, a maturidade e o engajamento do seu cérebro. Dormir bem, isso é uma prática que é fundamental, um pilar da saúde cerebral. Então, uma boa nutrição, uma boa saúde física, cuidar das doenças, controlar o peso, fazer uma boa atividade física. Agora, o cérebro também precisa de um alimento que é só dele. E o alimento cerebral é a vivência. Então, você tem que estar perto de pessoas que te devolvam melhor do que encontraram. Pessoas que façam você ressoar positivamente. Então, o cérebro saudável, ele também tem que rever um pouco isso. Tem propósito naquilo que você está fazendo? Tem engajamento afetivo? Você tem condição de descansar? Você tem pausa? Né? Você consegue fazer escolhas? Você tem autonomia no que você faz? Na vida adulta, você abdicou de coisas preciosas para a saúde? Por exemplo, tempo de espiritualidade, acesso a coisas lúdicas. A gente abdica muito isso na vida adulta, né? Abdica do humor, da arte, do lúdico. Quer dizer, a gente conseguir sair um pouco desse personagem. A gente estava aqui nos bastidores até brincando, né? Que comentaram assim, mas você não parece neurologista, né? Quer dizer, a gente é um pouco escravo disso, desse personagem, do adulto, da profissão. Acho que a gente precisa, para ter saúde, fazer esse caminho de volta, né? O cérebro, ele precisa muito de estabilidade também. Outra coisa que eu acho muito importante para o cérebro é a congruência. Isso não é tão óbvio. Porque as pessoas, por exemplo, que estão com depressão, por exemplo, elas estão incongruentes. Então, diante de alguma coisa que é feliz e alegre, ela está triste, ela está incongruente. Ela não tem prazer em coisas que deveriam dar prazer. Isso é a depressão, a definição. Perceba, uma incongruência. A pessoa ansiosa também, ela é um pouco incongruente. Ela julga urgente, ela fica tensa, ela se acelera. Então, o cérebro precisa estar congruente. Diante do feliz, se sente bem. Diante do triste, se sente triste. E a gente tem que vigiar isso na gente.
Às vezes também é hora de terapia, às vezes é hora de medicamento, mas eu acho muito importante a gente discutir esse conceito mais amplo de saúde mental. Porque a gente fala muito de doença mental, mas fala pouco de saúde mental. E saúde mental é uma coisa que a gente faz pra gente e também faz pro outro. Todo mundo é um agente de saúde mental, né? Porque a gente é no mínimo 3. A gente cuida da gente, do nosso cérebro. Eu vigio o outro, porque as pessoas passam à minha frente, às vezes não estão bem, e eu posso ser um agente de percepção nisso. E eu influencio o outro também com relação à saúde mental do ambiente por onde eu passo. Então, falar de saúde mental é um pouco falar de como a gente vive uma sociedade. Nos livros eu trago muito isso. No meu último livro, Os Novos Desafios do Cérebro, a ideia é fazer um apanhado, um caminho sobre esse, entre aspas, velho cérebro biológico e o novo mundo que passou pelas revoluções tecnológicas e como a gente pode sobreviver um pouco a isso, né? Doutor Leandro, a gente está chegando ao fim. Muito obrigada. Mas a gente sempre pergunta para todos os nossos convidados para que eles digam, né? Então, em uma palavra, ler para você é? Eu acho que ler é uma necessidade. Eu acho que, mesmo que seja uma coisa que você faça por um esforço consciente, mesmo que gere algum desconforto, igual a pessoa que vai na academia e fala, eu não gosto disso. Sabe que a saúde vem mesmo que você não goste? A gente às vezes toma um xarope para tosse, não gosta também, o gosto é ruim, mas a gente toma. A leitura ela é um pouco isso. Ela é, primeiro de tudo, é uma necessidade. Mesmo que eu faça a contragosto ou na contramão, a literatura é insubstituível. Ela é um lugar onde eu vou conseguir cognição, intelectualidade, arte e equilíbrio emocional. Só por isso já seria suficiente. Agora, se você encontrar gosto pela leitura, se você conseguir fazer isso de uma forma que você goste, seja menos penosa, aí você uniu o útil ao agradável. Aí você vai ter todos os benefícios de uma coisa insubstituível e, além disso, é um presente que você dá para o seu espírito, para a sua alma, para o seu cérebro. Não tem como ser moderno sem ler. É impossível. Os sapiens, nos últimos 5 anos, mostraram isso. Tem que ler. Quer ser moderno? Leia. Se você não lê, você está parecendo o Homo sapiens de 100 mil anos atrás, 50 mil anos atrás. Caçador-coletor, nômade. Então, modernidade é a leitura. Doutor, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente. Com certeza, né, a gente vai sair daqui com vários insights e com muita coisa para pensar e para pôr em prática também. E eu convido você a seguir as nossas redes sociais do Instituto Positivo, vai aparecer aqui na tela. E também ficar de olho nos canais de comunicação corporativa, que logo vem novidades por aí. Nós, do Instituto Positivo, acreditamos que ler transforma, inspira e encanta. Vem com a gente. Obrigada, doutor Leandro.